Ver Mais já de volta para vocês. Chegou a hora de falar de cirurgia plástica aqui no programa, aqui no Ver Mais. Bom, e na sequência, da temática de mamas, hoje nós falamos sobre os seios grandes. É comum mulheres ter aqueles seios maiores do que os normais. E isso pode, sim, causar problemas até de saúde. Para falar sobre isso, eu já estou aqui com o Dr. Eduardo Raulino e mais um quadro Plástica e Saúde. Mais uma vez, bem-vindo aqui ao nosso programa, como sempre, doutor? Obrigada pela presença. Doutor, vamos lá. Seios grandes, A plástica de redução de mamas, mas primeiro eu vou falar dos seios grandes. O que pode ocasionar, então, para as pessoas? Porque a gente fala muito de silicone, prótese de silicone, falamos muito até sobre isso aqui no programa, mas a gente não pode deixar de citar essas pessoas, que são muitas também que tem. Então, boa tarde, Susan. Como a gente já falou, já aumentamos as mamas, já levantamos os outros programas. Chegou agora a hora de reduzir. Vamos voltar ao início, vamos reduzir as mamas. Com certeza, as pessoas chegam no consultório pedindo: Eduardo, eu não aguento mais o peso das minhas mamas. Então já estão causando dores nas costas, problemas ortopédicos, que às vezes a pessoa passa a vida toda carregando esse peso, e muitas vezes não sabe que dá para reduzir essa mama, dá para deixar ela mais proporcional ao tórax e ao tamanho da pessoa. Pois é, como saber se o seio é proporcional com o corpo ou não? Tem alguma regrinha para saber disso? Até porque muitas vezes a mama é grande, mas mesmo sendo grande, a pessoa também é maior e fica em proporção com o corpo. Existe, às vezes mulheres baixinhas que têm mamas enormes, mulheres maiores também têm mamas muito grandes, gigantes. Um dos sinais que chegam no consultório são as alças do sutiã, que muitas vezes no final do dia já estão quase que marcando aqui, machucando a pele da pessoa. E não é nem por apertar a alcinha, não, é realmente só por deixar... É pelo peso mesmo. Então a pessoa reclama muito disso, dores nas costas. Então a cirurgia para redução de mama vem muito ao encontro dessas queixas. Você tentar reduzir, deixar proporcional suas mamas ao seu tamanho. É claro que existe aí uma variação de gostos. Tem pessoas que querem reduzir, mas nem tanto, só uma pequena quantidade. Tem outros que querem reduzir bastante. É muito do gosto da pessoa. A gente falou aquela vez, quando nós citamos aqui no programa sobre próteses de silicones para aumentar as mamas, nós falamos sobre o tamanho do tórax, a proporção. Na redução de mamas, segue esse mesmo estilo, essa mesma fórmula que tinha para a prótese de silicone? Segue, porque o resultado final da mama com silicone, você vai ter o resultado final da mama redutora. Você tem que levar em conta a altura da pessoa, a circunferência do tórax. Muitas vezes a pessoa fala: Eduardo, eu tenho um sutiã 40, quero para um 38, 36. Então, o sutiã, a medida do sutiã leva em conta o tórax também da pessoa. Então, esse cálculo às vezes é muito difícil você dar para a pessoa: você vai diminuir tantos números no seu sutiã. Porque você leva em conta também o tórax, que não vai ser alterado. Você vai alterar só a mama. Claro. Então, a pessoa que tem um tórax muito largo, às vezes... Nada melhor que uma avaliação para saber, Bom, a gente tem agora algumas fotos sobre indicações de uma cirurgia de redução de mamas, ou seja, de mamas maiores, Vamos colocar a primeira foto aí na tela. Tá aí. E a mama, aí a gente já entra até no tema que a gente falou há 2 semanas atrás, que era sobre o lifting, ou seja, levantar, porque a mama é de tão grande, ela acaba pesando. Exatamente, Suzana. Às vezes pessoas jovens, mulheres jovens, têm uma mama bonita, grande, mas já caída pelo peso da mama. Então a gente vê, às vezes, até adolescentes que estão se formando, com a formação do corpo, com as mamas muito grandes e caídas. Nesse caso aí, teria que, além de reduzir, levantar. Exato. Note, uma coisa importante é a postura da pessoa. Geralmente quem tem mamas muito grandes acaba se curvando muito a coluna. Então, olha, a pessoa já tem uma certa curvatura da coluna, e os ombros ficam para frente, para tentar diminuir. É uma coisa até inconsciente da mulher. Ela tenta diminuir nessa postura,
tenta esconder a mama que ela acha que é muito grande, que está causando E assim, problemas. doutora, atribui a inúmeros fatores. A minha bolsa está muito pesada, eu carrego muito material, nada. Isso tudo pode ser, sim, o excesso de peso das mamas. Vamos mostrar mais fotos aí que a gente tem de indicações de mamas maiores. Tá aí, esse é outro caso, a mulher super nova, né? Quer dizer, não tem a ver com obesidade, tem também, né? Mas não necessariamente, doutor? Não necessariamente. Tem mulheres que a genética mesmo, as heranças familiar, você tem um aumento muito grande do conteúdo mamário. É claro, você falou uma coisa importante. Se a pessoa tem um excesso muito grande de peso, a mama também é feita de gordura. E essa gordura vai pesar, logicamente, nas mamas. Então, tem a ver também o peso. Mais uma foto mostrando, pessoal de casa de indicação. Olha só, outra situação da mulher super magrinha, porém com a mama em excesso. E daí o excesso novamente acabou deixando a mama caída. Isso, notem que é uma mulher que tem um tórax estreito, é uma mulher mais alongada. Então, uma mama que não combina com o biotipo dela. Ela está carregando um peso excessivo, o ombro também, nota que mesmo sentada, ela já está com o ombro para frente. Então, não tem como carregar tanto peso com uma estrutura tão delicada, né, por exemplo, dela, sem musculatura, sem nada para... Certo. E doutor, como é que funciona a cirurgia de redução de mamas? É uma técnica só? Existem várias? Como é que funciona? Exatamente. A técnica, ela é diferente porque existem vários graus, tanto de hipertrofia das mamas, como de queda da mama também. Então você tem que levar tudo isso em consideração para indicar a melhor técnica para aquela pessoa. Então vai muito as cicatrizes, são a grande dúvida das pessoas em relação às cicatrizes. Você tem cicatrizes ao redor da areola somente, quando a queda ou a quantidade de mama que vai ser retirada é pequena. Ou as cicatrizes vão aumentando conforme a necessidade de redução daquela mama. Quanto mais reduzir, mais cicatriz vai dar, maior a cicatriz. Quanto maior a mama, maior o número de cicatrizes, que eu explico que é uma troca, você vai trocar o formato novo da mama, uma mama bonita, proporcional, harmônica para o seu tórax, mas vão ficar cicatrizes. As cicatrizes, com o tempo, desaparecem. Elas ficam muito imperceptíveis, ficam muito discretas e são colocadas em sulcos, em dobras da mama. Que como na cirurgia de prótese de silicone, não aparece quase nada, né? Exato, fica então no sulco da mama, né? E com o tempo elas vão ficando da cor da pele. E é claro, isso tem um certo tempo, não é de uma hora para outra. No começo toda a cicatriz fica avermelhada, coça. Então tem esse tempo que o organismo necessita para você se recuperar. Certo. E assim, gente, se você aí de casa tiver alguma dúvida com relação a esse tema que a gente está falando, que é o excesso de mamas, você pode ligar para cá através do nosso telefone, que é o 3340-0070. Doutor, é gordura que se tira? Você tira tanto gordura quanto tecido mamário. Então, as pessoas que são mais gordinhas, você tira também proporcionalmente um pouco mais de gordura. Mas aí pode amamentar, digamos assim, depois, a pessoa que não teve filho ainda? É uma ótima pergunta, porque todo mundo se questiona isso. Geralmente, você não tem nenhum problema quanto à amamentação. Quando é uma redução muito grande, às vezes tira 1, 2 quilos por mama de tecido, você pode ter alguns problemas. Isso o cirurgião vai poder falar para você. A maioria, 90%, 95% dos casos, você não tem nenhum problema quanto à amamentação após, nem perda do resultado. Claro, tem pessoas que engordam 30 quilos numa gestação e outras que engordam normal, que é entre 10, 11 quilos. Então, o peso que você ganha na gestação altera o resultado da cirurgia. Então, por exemplo, eu fiz minha cirurgia de redução de mama, ficou ótimo, ficou bem natural, mas eu vou engravidar no próximo ano, ou daqui a 1 ou 2 anos. Se eu levar tiver todo o preparo gestacional, ganhar 10 quilos, 11 quilos, cuidar bastante, eu não vou ter perda do resultado. E vai poder amamentar normalmente o filho? Vai poder amamentar normalmente, porque não se retira todo o tecido da mama. Você retira só aquela parte que está em excesso. Quer dizer, vai ter a produção de leite normalmente, que é uma grande dúvida das mulheres. Exatamente. Já temos ligação. Alô, quem fala?
Alô, boa tarde. Oi, quem fala? É Jane. Oi, Jane, seja bem-vinda. Você fala de onde? Eu falo de Blumenau. Perfeito. Qual a sua dúvida, Jane? Bom, assim, Suzana, eu queria perguntar pro doutor Eduardo, porque eu tenho duas situações. Eu tenho 1,55 m e tenho uma mama bastante grande. Eu já não consigo mais usar sutiã. Eu uso sutiã 2 horas e o vínculo no ombro já é muito saliente e dolorido. E não usando sutiã, eu sinto dores na costela, eu sinto dores no abdômen, pelo excesso de peso disso, né? E quando uso sutiã, me dói as costas. Eu queria perguntar para o doutor se isso é considerado uma redução de estética ou pode ser através de um convênio. Boa pergunta. E aí, doutor? Infelizmente, os convênios consideram como estética. Mesmo tendo esse problema como dela, mesmo que na verdade tendo já problemas ortopédicos, dores na coluna. Então, alguns serviços fazem essa cirurgia de forma gratuita pelo SUS em serviços de residência. Então, aqui em Santa Catarina tem Florianópolis, no Universitário. Em São Paulo tem outros locais, né? Cada estado tem seus locais. Mas são um número de cirurgias muito restritas. Normalmente é pela estética mesmo. Geralmente é considerado estética e o plano não cobre essas cirurgias. E a recuperação, doutor, é tranquila? A recuperação, a grande dúvida é o retorno às atividades. Geralmente, você retorna às atividades normais em torno de uma semana. Uma semana? Pouquíssimo tempo. Anestesia geral ou local? Anestesia pode ser escolhida a critério do anestesista, sedação, anestesia geral, né, uma peridural. Então, conforme a indicação para aquela paciente. Legal, doutor Eduardo Raulino, mais uma vez no nosso quadro Plástica e Saúde. Se você quiser mais contatos, é só entrar então em contato através do telefone da Clínica Bioforma, que é o 3035-7475, ou então através do blog, que é clinicabioforma.blogspot.com. Lá tem várias informações que você pode obter, tem vídeos informativos, enfim, vale a pena acessar. Doutor Eduardo, mais uma vez, show de bola, muito obrigada aí pela participação aqui no programa.